Eu era amante de um cara aí que era meu colega de trabalho. Aí vocês acreditam que no dia da confraternização da nossa empresa ele botou a mulher dele pra sentar na mesma mesa que eu, do meu lado? Ei, fica aí que tem história nova. De início era realmente só uma amizade, sabe? Ele falava muito sobre o casamento dele, eu falava muito sobre o meu, que na época eu tava casada e meu casamento não andava muito bem. Então a gente meio que desabafava sobre um relacionamento um do outro. Falei pra vocês, meu casamento andava muito ruim, depois de um tempo eu acabei me divorciando e fiquei solteira. Mas a minha amizade com ele continuou e tal, a gente conversava sobre outras coisas da vida e ele sempre falava muito do casamento dele. Só que, claro, depois de tanta intimidade, depois de tanta conversa, eu acabei despertando alguns sentimentos por ele, né? E eu me sentia muito mal com aquilo. E aí eu fui surpreendida com o fato de que ele também estava tendo sentimentos por mim. Ele sempre falava muito mal do casamento dele, né? Então eu esperava, eu acreditava que assim como eu me separei, ele também ia se separar logo em seguida. Porque do jeito que ele pintava o casamento dele, parecia ser um inferno. Só que até então, a revelação dos nossos sentimentos um pelo outro foi só uma conversa. Por quê? No meu casamento anterior, eu já tinha sido traída, então eu sabia exatamente como doía. Então eu falei pra ele que, ok, nós tínhamos conversado, colocado as coisas assim em pratos limpos, mas que a gente não ia ter nada enquanto ele não se divorciasse da mulher dele, porque eu já tinha sido traída e eu sabia o quanto doía, e eu não ia fazer aquilo. Obviamente que ele insistiu um pouco mais, mas eu continuei recusando. Eu, particularmente, achava o casamento deles muito estranho, sabe? Porque, tipo, ele falava comigo a todo momento, praticamente 24 horas por dia. Quando ele tava na casa dele, ele falava comigo por chamada de vídeo e tal. E assim, ele me falava que o casamento dele estava desgastado, que eles dormiam em quartos separados, que eles não estavam juntos de fato, que ele ainda não tinha separado por causa dos filhos e não sei o quê. Então, assim, eu comecei a acreditar nisso justamente por esse fato de que nunca tinha, assim, uma hora ruim pra falar comigo. Ele falava comigo o tempo todo por chamada de vídeo e de noite, de madrugada. Então, eu realmente acreditei que o casamento dele estava desgastado. Mas eu sempre aconselhava ele a conversar com ela e a resolver essa situação de uma vez por todas. Bom, belo dia ele me chamou pra sair e eu, por gostar muito dele e realmente acreditar que o casamento dele não tava indo bem, acabei aceitando. Tipo, eu já tinha esperado muito tempo. E assim, eu tava naquele negócio, meu Deus, eu preciso ficar com ele, eu gosto dele e tal. Enfim, ele me convidou pra sair, nós saímos, ficamos juntos e tal. Mas no final eu voltei a conversar com ele e falar, eu não vou ser tua amante, resolve a tua situação, pelo amor de Deus. E ele falava pra mim que ia resolver. Enfim, comecei a perceber que ele tava me enrolando, na verdade. Então, eu comecei a evitar ele. Bloqueei no WhatsApp, bloqueei nas redes sociais e falei pra ele, ó, ou tu resolve tua situação ou a gente não vai ter nada. E eu realmente passei a ignorar ele de todas as formas possíveis, bloqueei e não voltei a sair com ele mais de jeito nenhum. Enfim, mesmo com toda essa situação humilhante, né, eu amava muito ele, eu tava muito apaixonada. Até que chegou a confraternização da empresa onde a gente trabalhava e cada funcionário podia levar uma pessoa, né? Eu optei por levar a minha irmã. Ele levou a esposa dele. E ele botou a mulher sentada na mesma mesa que eu tava, né? E tipo assim, ele nem apresentou a gente nem nada. Ele só largou ela lá na mesma mesa que eu tava e foi embora bater papo com os outros amigos dele da empresa. E assim, ela tava meio sozinha e tal. A mulher começou a puxar assunto comigo. Parte 2. Bom, ela começou a puxar assunto comigo, né? Aí eu falei, ok, não vou deixar a menina falando sozinha, né? Não vou ser arrogante, nem mal educada, nem nada. E comecei a conversar com ela também. E aí, gente, no meio de toda a conversa, ela começa a falar do casamento dela, do marido dela. E ela solta que eles são muito felizes, que eles se amam, que eles estão juntos, que o casamento deles é maravilhoso, que o filho dele é maravilhoso. Enfim, gente, ela pintou o casamento deles como um conto de fadas, sabe? E aquela situação, a cada palavra que ela falava, parecia que entrava uma faca assim em mim. Tive que engolir a seco, né, e parabenizar ela pelo casamento maravilhoso que eles tinham. Depois de ouvir tudo que eu ouvi, eu entendi que ele realmente estava me fazendo de idiota, que ele estava me fazendo de trouxa e que eu não queria aquilo ali pra mim. Então, fui pra casa, chorei a noite toda, tudo que eu podia chorar, eu chorei. E quando foi no outro dia, eu terminei literalmente de vez com ele. Falei pra ele que nem adiantava mais ele vir atrás de mim, nem falar mais nada, porque eu não acreditava mais e que era pra ele ficar longe de mim. Ele ainda tentou alegar, né, falando que as coisas não eram como ela tinha dito, que não sei o quê. Aí eu peguei e falei pra ele que não, que pra mim tava claro que eu tava sendo a besta da história, que eu não queria mais nada. E literalmente, a partir desse dia, a gente não teve mais nada. A gente mal se fala no trabalho, a gente nem se olha pra falar a verdade. E aí, exatamente em junho desse ano, tipo, bem recente mesmo, um outro colega de trabalho meu veio me falar que o fulano tinha se metido na maior confusão e estava correndo risco de perder o emprego. Porque parece que ele estava se envolvendo com uma outra menina de um outro setor aqui da empresa. E a mulher dele descobriu, pegou as mensagens e fez o maior escândalo. Veio na empresa tirar satisfação, foi a maior confusão. E ele estava correndo aí esse risco de perder o emprego. Por fim, não acabou dando em nada, sabe?
Mas eu fiquei muito triste quando eu fiquei sabendo dessa situação, né? Porque eu amava ele, ainda amo. E várias vezes eu já tentei, já pensei em pedir as contas do meu trabalho, porque pra mim é muito difícil ver ele todos os dias. Mas eu preciso do emprego, né? Então eu não posso me dar esse luxo de sair só por causa de um homem. O jeito é aceitar as consequências da escolha que eu fiz. Enfim, foi isso. Gente, vou contar de um babado fortíssimo aqui pra vocês hoje. Do dia que eu descobri que eu fui corna através do meu fake. Pois é, gata. Estava eu um belo dia, né? Eu namorava, né? Um menininho. Mas era um namoro meio besta, porque meus pais não sabiam e pá. Mas eu considerava um namoro. Mas eu namorava sozinha, pelo visto. A gente já tava junto há, assim, um tempo considerável. Começou a dar um burburinho aqui no meu cérebro. Aqui no meu cérebro. E eu comecei a ficar desconfiada. Fiquei meio assim, sabe? Intuição de mulher não falha. Minha intuição tava me dizendo que tinha alguma coisa errada. Algumas pessoas vinham me falar que ele me traía e tal. Ai, gente, eu era muito bobona, sabe? Eu resolvi, né, tipo, dar um jeito de investigar. Aí, teve um dia que eu fui dormir na casa da minha amiga Marcela. Nome fictício. Gente, essa minha amiga Marcela não tinha muito o que fazer da vida dela, né? Então, o que ela fazia? Ela criava fake. Eu falei assim, por que não? Tô fazendo nada. Eu e Marcela fizemos o fakeries e a gente começou a trabalhar esse fake para que ele pudesse parecer o mais real possível. A gente levou muito a sério. A gente fez fake das amigas da nossa fake. Foi pouca merda, sabe? E aí até que chegou o feliz do dia de mandar a solicitação para o dito cujo. Obviamente ele aceitou, né? Só que, tipo, paralelo a isso tudo que tava acontecendo por trás, ele me deu um anel. Então, eu estava crente que não faria nada, sabe? Sequer responderia, né? É um príncipe encantado. Era mesmo. O Shrek. Não lembro se foi a gente que chamou ou se foi ele que chamou a gente. Mas começamos a conversar com ele. Papo vai, papo vem. A gente começou a chavecar ele. E eu toda tristinha pra baixo, capenga. Um ponto que a gente tava conversando com ele através do fake todos os dias. Ele começou a dar muito em cima da nossa fake. A ponto de pedir para trocar fotos. Pictures! Ele queria um nodes da nossa fake. Vagabunda! Cachorro salafrário! Chegou na escola no outro dia, desceu corrido. Falei que queria terminar. Que ele gostava muito de mim. Até parece, né, gente? Olha a minha cara. Ah, Isabela, mas nada a ver. Isso não é ser corna, gente. Ele falava essas coisas com uma pessoa que ele não conhecia. E que ele fazia com uma pessoa que ele conhecia. Cumprimentava assim, ó. Ah, me poupe! Aproveitar essa make de milhões pra dar uma dica de milhões pra vocês também, porque vocês merecem. Quer ganhar dinheiro fácil, meus amores. Dinheiro bufunfa. Usando internet e seu celular. A minha amiga Júlia conseguiu faturar mais de 30 mil reais em 3 meses. Tá bom pra você ou quer mais? Quer saber como? É só chamar ela no link que tá aqui na minha bio. Ela vai te explicar tintim por tintim. Mas é como diz o ditado, né? Uma pessoa sem chifre é uma pessoa indefesa. Mas eu preferia ficar sem me defender mesmo. Oi, meus amores. Vamos de relato. E esse é um relato um pouco diferente. A Isadora diz: eu sou uma mulher de alto valor e eu não fico com homem rodado. Ela diz que da mesma forma que tem homens que querem mulheres de alto valor, mulheres que são praticamente santas, digamos assim, e ela é esta mulher, ela também não quer saber de homem que tenha saído com várias outras mulheres. Por isso, sempre que ela está interessada em se relacionar com alguém, ela pesquisa, sim, o passado desse homem. E ela diz que na maioria das vezes é para derrubar a hipocrisia, porque ela encontra homens que vivem falando que querem mulheres de alto valor, mulheres que não fiquem saindo com qualquer um. Mas quando ela vai pesquisar os bastidores da vida desse homem, ela descobre, na maioria das vezes, que ele mesmo não vive o que ele prega. E ela também diz que não se relaciona com homens que estejam abaixo do nível social dela, porque ela pensa da seguinte forma: eu não tenho que ajudar ninguém a crescer porque eu cresci sozinha. Então, ou vem pra mim, já no mesmo nível social que eu, ou aceita que é um fracassado e vai tentar melhorar de vida. Se precisa de mim pra crescer... Peraí, deixa eu ver aqui o que ela escreveu. Isso. Se precisa de mim pra crescer, então é fracassado. Fracassado e incompetente.
Ela diz também que da mesma forma que a maioria desses homens dizem que não querem mulher sanguessuga se encostando neles, ela também não quer macho sanguessuga se encostando nela. E ela também diz que não tem dificuldade nenhuma em desfazer relacionamento. E ela termina dizendo o seguinte: quer uma mulher de alto nível, quer uma mulher de alto valor, seja também. Senão se torna um fardo desigual. Afinal, eu odeio esse tipo de homem que passa a vida inteira no carrossel. E quando fica velho, fica querendo uma mulher decente, de casa, uma senhora do lar. Ah, vamos ver se eu tô na esquina. O que é carrossel? Enfim, esse é o relato da Isadora e ela pergunta se mais alguém pensa como ela. O dia que eu briguei no baile e a Mona lá tirou a minha peruca. Não sei se vocês estão vendo aí, né, gente? Tá circulando uns vídeos aí na internet da gatinha aqui, careca. Porque simplesmente uma moninha, né, uma moninha muito recalcada, veio querer me tirar, entendeu? E eu fui dar nela, ela tirou minha lace. Mas vamos lá que eu vou contar a história, porque o que tá circulando na internet é tudo mentira. Eu vou aproveitar pra contar já me maquiando. O que acontece, gente? Essa moninha já tava com um problema comigo na internet. Que ela estava falando mal de mim, ela e o amigo dela. Os dois falando mal de mim no Twitter. Eu falei assim, Mona, tá bom. Nisso, amor. Como galinha nem sei, galinha de rua, galinha de casa, sei lá como é que fala. Não se corre atrás, não demorou muito, a gente se bateu. E foi nesse dia, no dia que eu já tava nervosa. Eu vou falar rápido, dar uma grande resumida, porque senão, meu amor, não vai dar aqui. Eu não odeio fazer parte 2, que eu tenho agonia de quem faz isso. Mano, tá bom, tô lá no baile, curtindo a minha onda, entendeu? Quem tava lá, minha filha que tava lá, estiver lá, comenta. Se você tava lá, você comenta aí. Porque a gente tava numa vibe muito boa, gente. Meus seguidores vindo falar, a harmonia, todo mundo dançando numa vibe muito boa. Comecei a beber, né? Um grande copão de uísque, linda lá na minha vibe, Mona. Daqui a pouco fui dar uma bebida pra minha amiga. E, por acaso, eu encontrei a Mona. Quando ela me viu, ela... Eu com a minha grande lace, Mana, entendeu? Porque eu vi falando que era várias coisas, mas é o Mana, gata. Só fiz assim e saí andando. Mas eu não prendo a minha lace, eu não gosto de colar, porque quando eu chego em casa, eu gosto de me desmontar inteira, meu amor. E dormir bem tranquila. Mona, papo vai, papo vem, a Mona vem parar do meu lado, do lado do bofe que eu pego. Ficou parada. Eu já virei pra minha amiga e falei assim, Mona, essa Mona sai daqui, senão eu vou acabar me estressando. Mona, essa Mona sai daqui, senão eu vou acabar me estressando. Aí eu tô vendo a Mona falando, pula, pula. Mona, esperou eu pro outro lado pra falar pula? Mas tá bom, a Mona não satisfeita, amor, ela voltou pro lugar dela, depois ela voltou de novo. Tá bom, tá eu dançando. Aí eu virei e falei assim, Mona, essas Mona tudo que arruma briga comigo, que eu não sei o que. Aí eu apontei pra ela, ó, que foi? Mona, que foi dela? Eu já queria voar. Ah! Só de lembrar eu já fico com raiva. Que foi? Mona, eu fiquei se debochando, ela... Lá eu debochando, Mona, que eu não queria brigar, né? Porque o evento era do meu amigo, gente, pelo amor de Deus. Olha a minha cara de quem vai ficar brigando no baile. Dancei, daqui a pouco a Mona para atrás de mim assim. Quando eu olhei assim pra trás pra dançar, debochando, ela tava assim, Mona, não esperei 2 vezes, eu buft com um copo de coisa, ela veio, puxou minha lace, eu vim grudar ela, meu amor, e foi isso, entendeu? Então, se você não tem marra, pessoalmente, não fica na internet, senão você vai levar na cara. E foi isso.